Olá, bem-vindos ao 5 Minutos de Música, eu sou a Inês Thomas Almeida. Hoje estamos aqui ao ar livre, num sítio que é provavelmente o meu sítio preferido do mundo. Para os que não me conhecem, eu entreguei em março a minha tese de doutoramento em Musicologia Histórica e desde então tenho estado numa roda viva a preparar, por um lado, a defesa da tese, que estou à espera que me marquem o dia para que tal aconteça, e por outro lado estou já a pensar, enfim, no que gostaria que fosse a continuação da minha investigação, um pós-doutoramento, e por isso estou a tratar de, enfim, reunir muito material, já criar um projeto, ao mesmo tempo estou a fazer conferências, a escrever artigos, então tem sido uma loucura e eu não tenho vindo muito aqui, mas hoje estava aqui e lembrei-me de partilhar convosco uma reflexão sobre a coloratura, sobre as vozes na ópera, na passagem do século XVIII para o século XIX, uma grande mudança que aconteceu, e nas mulheres na ópera. Como é que essa mudança se refletiu ou por outro lado, foi um espelho da maneira de olhar para as mulheres. Noutros programas já falei aqui da questão da ópera no século XVIII, que tinha normalmente partes muito virtuosísticas, partes em que a voz tinha que fazer muitas habilidades, que são as chamadas coloraturas. Isso era uma constante na ópera do século XVIII e do século XVII, era esperado que os cantores tivessem uma habilidade e uma destreza vocal de tal forma apurada que conseguissem enfim, levar o público ao rubro com a quantidade de notas rápidas para cima e para baixo, uma agilidade enorme, enfim, aquilo que nós chamaríamos malabarismos ou fogos de artifício vocais. E isso maravilhava o público e vinha um pouco, se pensarmos no século XVII, na senda do artifício. Ou seja, o artifício era o ser humano que conseguia formar algo tendo por espelho e por imagem a divindade. Pensemos nos jardins barrocos ou nos mecanismos de relojoaria que tinham essa ideia do artifício, era uma conquista do ser humano, o ser humano elevava-se a si próprio, à imagem de Deus, através do artifício. Ora, no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, caminhamos para uma outra ideia estética e filosófica, e já se começa a querer uma estética ligada à naturalidade, à admiração da natureza como ela é, com os seus assombros, com os seus desconcertos, já não alterando-a por ação humana, mas sim observando-a e retirando dela todas as emoções. Os cenários da Escócia, as histórias de fantasmas, as florestas assombradas, as escarpas, os penhascos, os rochedos, a carroça ou a carruagem que vai no meio de uma noite de tempestade e para num castelo, enfim, a natureza já como um cenário cheio de paixões que motivam, que provocam uma reação no espectador, no ser humano. E isso é transportado naturalmente para as artes e para a música, e por isso a ópera vai transmitir cada vez mais, ou vai querer transmitir cada vez mais, uma ideia de linhas melódicas naturais, ou líricas, algo que o público entendesse, que transmitisse uma emoção, a emoção da pessoa que está a cantar. Por isso, as coloraturas tenderam a desaparecer, com uma exceção. As mulheres, ou as personagens femininas da ópera, são as únicas que vão manter as coloraturas, mas agora já com um sentido totalmente diferente. Agora as coloraturas, no princípio do século XIX e ao longo de todo o século XIX, ao longo de toda a ópera romântica, as coloraturas existem apenas e só nas vozes femininas, nunca nas masculinas, nunca. Apenas e só nas vozes femininas, para dar a ideia de instabilidade
emocional, de fragilidade, debilidade, loucura. Características que, segundo os estereótipos de género, estariam associadas apenas e só às mulheres. Por que razão é que isto vai acontecer? E por que razão, sobretudo no princípio do século XIX, é que se vai dar uma divisão muito clara naquilo que são os papéis ou as linhas vocais, a maneira de compor vocalmente para homens e para mulheres? Bom, tem a ver com toda uma série de transformações políticas, históricas, sociais, etc., que tiveram lugar na segunda metade do século XVIII e que passam muito pela Revolução Francesa, pela ascensão da classe média, por esta ideia de que cada indivíduo, independentemente do seu berço, ou de ter ou não ter berço, poder pretender ascender socialmente, elevar-se, instruir-se, aprender, gerar riqueza fruto do seu trabalho. Pensem que nos tempos, enfim, do feudalismo e numa sociedade separada por classes, em que tínhamos o rei, a nobreza no topo e depois tínhamos o clero e o povo, nesse tipo de sociedade estruturada, quem pertencia ao povo tinha que fazer aquilo que fazia, que era tratar das terras dos seus senhores e pouco mais, e não podia pretender fazer outra coisa. O filho de um agricultor seria sempre o filho de um agricultor. Depois passa a haver nas cidades os sapateiros, os artesãos, etc. O filho de um sapateiro iria ser sapateiro também. Iria aprender com o pai o seu métier e assim continuaria. Enfim, e por aí fora. O filho de um cozinheiro seria cozinheiro, etc. Havia profissões, havia as guildas, não é? As pessoas que tinham uma determinada profissão passavam essa profissão, ia-se saber aos filhos, aos netos, etc., de geração em geração enfim, as coisas mantinham-se ali naquela ordem estratificada. Na segunda metade do século XVIII isso vai alterar-se e vai criar-se a ideia de que há mobilidade social, as pessoas podem passar de baixo para cima e de cima para baixo, consoante o poder do seu trabalho. O trabalho agora é uma coisa que é um direito. Eu sou filho de um sapateiro, mas se eu quiser posso aprender outra profissão e posso vir a ser um comerciante, posso vir a ganhar dinheiro com uma empresa de têxteis, posso ser dono de uma fábrica, se trabalhar para isso. Toda a ideia enfim, que depois gerará muito mais tarde, com vários problemas e com várias problematizações, a ideia de mérito, vem daqui, não é? Portanto, de dizer que não há classes sociais estanques, que existe uma ideia que é a mobilidade e que a decisão própria de cada indivíduo é o que vai determinar ou não essa mobilidade. Vai haver essa ideia de superação individual e de que as liberdades individuais que se conquistaram ou que se estão a conquistar já não podem ser retiradas. E há toda uma camada na sociedade de pessoas que estão a lutar por essas liberdades individuais que nunca tinham tido. Daí é que vem também os movimentos da independência americana e da Revolução Francesa e precisamente nesta ideia da liberdade, igualdade, fraternidade que andava pelas bocas do mundo no fim do século XVIII, há camadas da população que vão admirar-se por aquela mensagem aparentemente não ser para elas. Por exemplo, os escravos, que dizem, então, mas liberdade, igualdade, fraternidade, mas nós também. E aí é que vão começar, enfim, também por uma série de outros fenómenos, mas este também é um deles, as independências na América Latina começam precisamente por esta ideia, pelas revoltas de escravos, depois vão ser organizadas pela elite mestiça em cada uma das ex-colónias, mas inicialmente, e temos o caso do Haiti, temos precisamente a ideia mas isto também é para nós, liberdade, igualdade, fraternidade também é para nós. Outro grupo, as mulheres. Bom, mas isto afinal, liberdade, igualdade, fraternidade, mas isto aparentemente é só para o homem branco europeu e não pode ser. E então, no final do século XVIII, surgem os proto-feminismos,
com portanto, o início dos movimentos feministas, aquilo que nós hoje chamaríamos de movimentos feministas e que naturalmente nessa altura não se chamavam assim, mas nós chamamos-lhe os proto-feminismos. E temos exemplos, a Mary Wollstonecraft, por exemplo, em Inglaterra, a Olympe de Gouges, naturalmente, em França, Esther Bernard, na Alemanha. Bom, temos vários exemplos de mulheres que cada vez mais vêm para a praça pública defender o seu lugar e a sua liberdade individual de estudarem também, de trabalharem também, enfim, tudo aquilo que estava a acontecer na classe média e que afinal estava a acontecer na classe média dos homens brancos da classe média. Esses movimentos vão ganhar cada vez mais força. E esta ideia de liberdade, seja para que franja da sociedade fosse, está na ordem do dia. O que acontece é que no meio de todo este caldo fervilhante que é o fim do século XVIII, vai acontecer também, vai aparecer uma figura muito controversa, que é Napoleão. E Napoleão vai cavalgar esta onda da França como líder da liberdade e da nova ideia. Mas o que acontece é que Napoleão, que a princípio as pessoas, enfim, que estão nesta onda progressista, digamos assim, o têm como um ídolo progressista de uma nova realidade que aí vem, mas Napoleão invade a Prússia, Napoleão invade Portugal, a Europa inteira fica à mercê do exército de Napoleão e causa estragos enormes. E então as pessoas dizem, bom, mas a liberdade é muito boa, mas eu fui invadido, o meu país perdeu a liberdade. E então, no fim, enfim, depois da derrota de Napoleão e depois do Congresso de Viena, 1814-1815, há a ideia de que esta devastação, esta destruição que estas ideias provocaram na Europa, isto nunca mais vai acontecer. Nunca mais vamos permitir que tal coisa aconteça. E então, na Europa Central, enfim, em França e nos Estados alemães, vai haver uma censura enorme, um redobrar da censura e uma tentativa de fazer tábula rasa e voltar tudo outra vez como estava, punir e impedir a proliferação destas ideias, deste progressismo que tiveram consequências tão nefastas. E então, aqueles movimentos de libertação que estavam ali a ter lugar, na América Latina continuaram, porque também estavam noutra área geográfica e eram imparáveis, e continuaram, e as independências latino-americanas foram-se fazendo em catadupa por aí fora, como cartas de dominó, mas na Europa uma consequência prática foi uma censura enorme e um cerco muito apertado, tudo o que cheirasse a ideia feminista, a ideia de libertação. Não, vamos voltar à ordem natural das coisas. Um homem corresponde a isto, uma mulher corresponde àquilo. E nós queremos ver uma representação de um homem e de uma mulher desta forma, e não de outra. E se repararmos, a partir do princípio do século XIX, na ópera, todas as mulheres, ou os papéis femininos, passam a ser de mulheres dóceis, tipicamente femininas, dentro daquilo que se pensava ser o padrão, do que se estipulou ser o padrão de um feminino, que seria a mulher dócil, cuja maior aspiração seria o casamento, a maternidade, a mulher que morre de amor, a heroína que sofre pelo seu amor, que se sacrifica pelo seu amado. Tudo isto são papéis escritos por libertistas que eram homens e postos musicados por compositores que eram homens. E temos sempre esta ideia feminina da mulher muito dedicada e dócil, frágil, que não a deixam fazer alguma coisa e então revela a sua fragilidade, ficando louca, sonâmbula, ficando perturbada. Reparem que no século XVII e XVIII, na ópera barroca, temos papéis de coloratura para homens e para mulheres. Os papéis de coloratura masculinos são enormes. Os castrati, os castrados, eram cantores castrados, que eram as grandes vedetas da ópera seiscentista, que punham arrumavam
mas por muito a fama de qualquer cantora, qualquer primadona que existisse. E esses castrados eram os heróis, por norma um herói mitológico, e tinham áreas de coloratura de uma bravura incrível, não é? Com notas ágeis para cima e para baixo, e para os agudos, para os graves, com uma imensa rapidez e agilidade vocal. E agora não. No século XIX, um homem, o papel de um masculino é sempre feito por um homem, a voz dos castrados deixou completamente de existir, precisamente porque se cria esta naturalidade, esta estética do natural e uma voz artificial, este artifício que tinha sido muito bom no barroco já não o era no romantismo, e então as vozes de castrados deixaram pura e simplesmente de existir, e as vozes masculinas passaram a ser, enfim, heroicas, mas de outra forma. E em 1835, na estreia da Lucia di Lammermoor, há um tenor muito famoso, que era o Dupré, que se apresentou cantando aquela parte de tenor com uma técnica extremamente arrojada, que já não era a técnica que então tinha sido, de utilizar a voz de determinada forma, mas sim utilizando a voz muito suportada pelo peito, o que provocava uma força e uma pujança e faz vibrar toda a sala. Essa é a técnica utilizada pelos tenores e pelos barítonos, pelos baixos, etc., pelos cantores, ainda hoje, que são as vozes de ópera que nós conhecemos e que enchem as salas e aquela força. Isso são técnicas, é uma técnica vocal que foi desenvolvida no século XIX, que já não prezava a agilidade da voz, ou seja, vozes pequenas, fininhas, mas que conseguiam fazer muito rápido, mas sim agora vozes que eram grandes e conseguiam projetar muito, mas às cantoras ainda se continuava a pedir a coloratura. Não a todas, naturalmente. Havia vozes, então se pensarmos numa voz wagneriana, as cantoras também têm que ter aquela força. Mas, ao longo de todo o século XIX, este resquício que vinha de eras anteriores, da coloratura, manteve-se apenas para as vozes femininas, nunca para as vozes masculinas, apenas para as vozes femininas, e tendo um significado específico, que era a questão da fragilidade, da debilidade, sempre associadas ao feminino. E se repararem, e eu vou pôr aqui em baixo nos comentários, se repararem em óperas, por exemplo, Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, tem uma cena em que é a cena da loucura, em que a Lucia, enfim, mostra como está extremamente perturbada por tudo o que lhe aconteceu, e o enredo é muito longo e não o vamos por aqui, mas ela está muito perturbada e acaba de matar o seu marido, imposto pela família, na noite de núpcias, e para mostrar a sua fragilidade, a sua debilidade, como está baralhada, toda a cena que ela canta é cheio de coloraturas, para cima e para baixo. Em La Sonnambula, outra área, uma ópera de Bellini, a mulher está sonâmbula e tem ali umas áreas de delírio em que mostra a sua coloratura para cima e para baixo, mas o homem nunca mostra, o homem nunca está em delírio, o homem na ópera, se está triste, canta uma área a dizer que está triste, mas nunca tem uma coloratura, porque a coloratura estava associada ao feminino e à fragilidade intrínseca das mulheres. E por aí fora. Portanto, se repararem na ópera do século XIX, é interessante ver esta questão de como as mulheres eram vistas. Que diriam os castrati do século XVII, que cantavam aquelas coloraturas como sinal de força e de heroísmo, de todas estas transformações que vieram a ter lugar. Bom, nada disto implica ou significa sequer que nós não nos possamos emocionar muitíssimo com todas estas coloraturas. No meu caso até chorar babirranho, mas convém, ou é bom sabermos em que contexto é que estas coisas foram criadas, às vezes inconscientemente, porque os artistas e os músicos e todos aqueles que nos precederam foram naturalmente fruto do contexto em que viveram,
tal como nós, hoje, somos fruto do nosso contexto. E pronto, espero que tenham gostado desta reflexão campestre. Se gostaram, façam um like e, enfim, e subscrevam aqui este canal. Eu espero não demorar tanto tempo até aparecer com outro novo 5 minutos de música, sempre com algum tema sugerido por vocês. Podem pôr aqui nos comentários abaixo, fazer qualquer sugestão de algum tema que gostassem de ver abordado. Enfim, ou como hoje, talvez uma reflexão espontânea que me calhe ter. De qualquer forma, sugestões são sempre muito bem-vindas. Eu sei que gostam muito e que faz muita falta ter música nos vídeos, é sempre difícil por causa dos direitos de autor, mas eu sei que é sempre o pedido. Bom, e é isto, já não vou falar mais. Espero que fiquem todos bem, que nos possamos ver em breve e qualquer coisa escrevam aqui comentários e sugestões e eu espero ver-vos de novo no próximo 5 minutos de música. Até lá!